sejam bem-vindos ao canal, aqui é a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje eu vou te mostrar como fazer esse lindo trilho de mesa. Veja como essa peça fica maravilhosa na combinação dos dois fios, que é o fio afeto e o fio fábula. Nós temos esses detalhes aqui do bico e do ponto central que fica incrível essa combinação. Fique agora com o material que nós vamos usar para a nossa videoaula de hoje e eu vou deixar as medidas no final do vídeo. Para fazermos a nossa peça, nós vamos precisar de 3 novelos do fio afeto, número 4, na cor rosa bebê. Vamos precisar também de um novelo do fio fábula. A cor que eu vou utilizar aqui é a cor 0461. A cor rosé. Esses são os materiais que nós vamos usar na nossa videoaula de hoje. A agulha para crochê número 3,5. Para fazermos a nossa peça, nós vamos precisar aqui iniciar com um cordão de correntes. Então, eu vou trabalhar aqui 55 correntes, que é para fazermos aqui a largura da nossa peça. Se você quiser fazer maior, pode fazer também, tá bom? Então, aqui eu vou trabalhar as minhas 55 correntes para darmos início à nossa peça. Fiz aqui as minhas 55 correntes. Vou voltar na 7ª corrente. Então, aqui está na agulha, não conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7ª corrente. Laço o meu fio. Aqui dentro dessa 7ª corrente, eu vou trabalhar 2 pontos altos. 1, 2. 2 correntes, um ponto alto nesse mesmo ponto. Laço o meu fio aqui, vou pular 3 correntes de base, 1, 2, 3, vou lá na 4ª e trabalho 2 pontos altos. 2 correntes e um ponto alto no mesmo ponto, ficando desta forma aqui. Laço o meu fio, pulo 3 correntes de base, vou lá na 4ª e repito 2 pontos altos, 2 correntes e um ponto alto no mesmo ponto. Desta forma, eu vou trabalhar até chegar ao final da minha carreira. Cheguei aqui ao final da carreira, pulo 3 pontos de base, vou ali no 4º e faço um ponto alto, que é para finalizar a minha carreira. Subo 3 correntes, viro a minha peça. Nesse ponto que eu tenho aqui, eu vou trabalhar 2 pontos altos aqui nessa alça de 2 correntes. 2 correntes. E um ponto alto aqui no mesmo lugar, no mesmo espaço de 2 correntes, olha só. Laço o meu fio, vou para o meu próximo ponto, ali onde eu tenho as 2 correntes, e trabalho 2 pontos altos, 2 correntes e um ponto alto no mesmo lugar. Laço o meu fio, trabalho na próxima corrente 2 pontos altos, 2 correntes e um ponto alto no mesmo ponto. Vou trabalhar dessa forma até chegar ao final da carreira. Chegando aqui ao final da minha 2ª carreira, fiz o meu último motivo, laço o meu fio e aqui dentro dessa alça eu trabalho um ponto alto. Agora, trabalho 3 correntes, viro a minha peça, venho aqui dentro dessa alça de 2 correntes e trabalho 2 pontos altos, 2 correntes, um ponto alto no mesmo espaço. Laço meu fio, vou para o próximo espaço e trabalho aqui 2 pontos altos, 2 correntes e um ponto alto no mesmo ponto. Laço meu fio, vou para o próximo espaço,
2 pontos altos, 2 correntes e um ponto alto no mesmo ponto. Olha só como vai ficando. Então, eu vou trabalhar desta forma em carreiras de ida e volta por 64 carreiras. Eu vou trabalhar ida e volta, exatamente como eu te mostrei, como termina, como inicia, por 64 carreiras. Trabalhei aqui as minhas 64 carreiras, e aí você vai observar o desenho que fica aqui na peça. Fica muito legal esse formato. Dá para usar esse ponto para fazer vestuário também, que fica super bacana, tá? Então, vamos lá. Para darmos continuidade, então, aqui, após finalizar as 64 carreiras, eu faço uma corrente, viro a minha peça, faço aqui um ponto baixo nesse mesmo último ponto que eu acabei de fazer, uma corrente, um ponto baixo aqui nessa alça de 2 correntes, olha só, 3 correntes, ponto baixo aqui nesta alça de 2 correntes, 3 correntes novamente, ponto baixo na próxima alça, e desta forma eu vou trabalhando, sempre fazendo 3 correntes e prendendo com ponto baixo aqui na próxima alça. Então, a gente vai trabalhando assim, olha só. Vamos terminando aqui para deixar exatamente como a gente tem aqui no início, essas alças aqui, para a gente conseguir trabalhar o nosso bico. Então, vou trabalhar até o final e já volto para mostrar. Voltei aqui, então, aqui, se você achar que a sua peça aqui vai ficar repuxada assim, ao invés de colocar uma, você pode colocar 3 correntes, tanto no início quanto no final, para que você tenha aqui o mesmo tamanho da sua peça inicial, ok? Então, aqui, por exemplo, ó, lá no início, aqui, quando a gente foi trabalhar, eu coloquei uma corrente, só que eu vi que ficou repuxado assim, então, eu preferi desmanchar e fazer 3 correntes aqui no início, o ponto baixo e as 3 correntes. E lá no final também. Aí, a gente tem o resultado aqui da peça inicial com a peça final do mesmo tamanho, tá bom? Então, se ficar repuxado para você, coloque 3 correntes no final e 3 ali no início, ok? Então, finalizado aqui a nossa carreira, agora nós vamos aqui puxar o nosso fio, vamos cortar e vamos trocar ali para o fio fábula, que nós vamos começar a trabalhar com ele. Trabalhei, então, aqui a minha carreira, fechei com ponto baixo e trabalhei ali uma correntinha só para travar, e agora eu vou escolher aqui esse cantinho pra gente começar. Então, aqui onde eu tenho o ponto baixo, eu vou escolher esse cantinho aqui. Vou trocar o fio agora, pegar aqui o fio fábula, fazer a minha laçadinha inicial, prender com ponto baixo bem aqui nesse cantinho. E aqui dentro desse espaço, eu vou trabalhar correntes. 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes, ponto baixo no mesmo ponto. Olha só. Trabalho 3 correntes, pulo aqui esse espaço e trabalho um ponto baixo nesse ponto. 3 correntes novamente. Vou pular todo esse espaço aqui e um ponto baixo nesse meu espaço. Olha só como ficou. 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular todo esse espaço e vou prender com ponto baixo aqui no próximo. Só nos cantos que nós vamos trabalhar com 7 correntes. Nas demais, nós vamos fazer 2 alcinhas de 3 correntes e uma de 5. Trabalho 3 correntes, venho aqui, pulo esse meu espaço, ponto baixo.
trabalho 3 correntes novamente, pulo esse espaço, ponto baixo. Trabalho 5 correntes, pulo esse ponto aqui, ponto baixo no próximo. Então, desta forma aqui, eu vou trabalhar até chegar ao final. Então, sempre nos cantos, a gente trabalha com um bloquinho de 7 correntes, 2 bloquinhos de 3, uma de 5 correntes, 2 bloquinhos de 3, uma de 5. E assim eu vou trabalhando até chegar lá, aqui, onde eu tenho esse meu outro canto aqui. Onde eu tenho essa parte aqui. Então, vou trabalhar por todo o comprimento dessa minha peça. Voltei aqui, então, trabalhei desde o meu início, fazendo 2 bloquinhos de 3 correntes e um de 5, 2 de 3 e um de 5, até chegar aqui nesse canto. Aqui nesse canto, eu repito a minha alça de 7 correntes, exatamente como eu fiz aqui nesse início. Aí, eu sigo trabalhando normalmente, 3 correntes, ponto baixo. 3 correntes, ponto baixo. Fiz 2 bloquinhos aqui de 3 correntes, agora vou trabalhar o bloquinho de 5 correntes, para prender com ponto baixo. Então, aqui eu sigo trabalhando dessa forma também, até chegar aqui nesse outro canto. Trabalhei, então, aqui aqui na largura da minha peça, cheguei aqui no canto, trabalhei outro bloquinho de 7 correntes, e agora sigo normalmente trabalhando bloquinhos de 3 correntes e 5 correntes por toda a minha volta. Então, a gente vai repetir esse processo até chegar ao final da nossa carreira, onde nós vamos trocar a cor para darmos continuidade aqui ao nosso bico. Então, a gente vai trabalhar dessa forma, nos 4 cantos a gente sempre vai fazer esse bloquinho aqui de 7 correntes. Trabalhei aqui então até chegar ao final da minha carreira, então dá bem certinho a nossa peça, fecho ali com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que eu fiz, vou cortar o fio aqui para que eu possa fazer o arremate depois. Então, a princípio, eu vou puxar ele lá para trás, como eu sempre faço, e depois eu faço o arremate. Então, para começarmos agora, eu vou trocar novamente, vou retomar aqui para a cor rosa bebê, e aí vou fazer a minha laçadinha inicial. Então, aqui eu vou começar 2 pontos antes aqui da minha alcinha de 7 correntes. Pego aqui um cantinho, então, prendo com ponto baixo numa alça de correntes, faço 2 correntes, ponto baixo na próxima alça, certo? Laço meu fio, venho aqui para essa alça de 7 correntes e vou trabalhar pontos altos. Então, vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 pontos altos, 9, 10 e 11 pontos altos. Então, vamos conferir aqui se a gente tem os 11. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. 11 pontos altos aqui no meu cantinho. Trabalho aqui na minha alça de correntes um ponto baixo. Olha só como fica. 2 correntes, ponto baixo na minha próxima alça. E nessa minha alça de 5 correntes, eu vou trabalhar 9 pontos altos. Então, dentro dessa alça aqui, não será 11, como a gente tem aqui, e sim 9. Trabalhei aqui, então, os meus 9 pontos altos, prendo com ponto baixo na alça de 3 correntes, faço 2 correntes, ponto baixo na próxima alça. Laço meu fio e vou para minha próxima alça de 5 correntes, trabalhar aqui os meus 9 pontos altos que eu tenho aqui.
Então, aqui dentro dessa eu trabalho 9 pontos altos. E dessa forma, a gente vai trabalhar por toda a nossa carreira, sendo que nos intervalos onde eu tenho 5 correntes, eu faço 9 pontos, e onde eu tenho o meu intervalo de 7 correntes, que é nos 4 cantinhos, eu vou trabalhar 11 pontos altos, sempre prendendo com ponto baixo, fazendo 2 correntes e prendendo com ponto baixo na próxima alça, para começar o bloquinho aqui de 9, ou o bloquinho de 11, caso você esteja chegando no canto. Então, eu vou dar continuidade aqui por toda a minha carreira, daqui a pouco eu volto para mostrar. Cheguei aqui ao final da minha carreira, então, trabalhei por toda a volta da minha peça. E aí, para finalizar, nós vamos fechar com ponto baixíssimo aqui em cima desse ponto baixo que nós começamos. E aí, eu vou cortar esse meu fio, vou puxar esse meu fio todo lá para trás, colocando a agulha aqui no mesmo ponto em que eu terminei, e depois eu vou fazer o arremate dele. Aqui, eu posso já esconder, ou eu posso dar aqui 2 nozinhos, que é para ficar bem certinho, depois eu uso a agulha de tapeçaria para esconder esse fio, certo? Então, nós vamos aproveitar esse mesmo espaço que a gente tem aqui da nossa peça, já para trocar aqui pro fio fábula. Vou deixar aqui bem compridinho, para que eu possa fazer o arremate depois. Faço aqui um pontinho inicial. E vou trabalhar aqui nesse espaço aqui, posso começar aqui ou posso começar nesse, tanto faz. Vou trabalhar aqui nesse primeiro ponto alto, vou iniciar fazendo um baixíssimo e subindo 3 correntes para começar a minha peça, que equivale a um ponto, e mais uma corrente de espaço, totalizando 4. Laço o meu fio, vou para o próximo ponto e faço um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto no próximo ponto. Então, para cada ponto que a gente tem aqui desse nosso bloquinho de 9 pontos, eu vou trabalhar um ponto alto separado aqui por uma correntinha. Então, aqui é bem fácil, a gente vai trabalhar um ponto alto, uma corrente, um ponto alto e uma corrente. Assim, a gente vai ter os mesmos 9 pontos que a gente tem aqui na nossa peça, tá? A única diferença é que eles serão separados por uma corrente, certo? Laço o meu fio, vou aqui, pulo todo esse espaço, vou aqui para esse meu primeiro ponto do meu bloquinho. E vou trabalhar um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. E assim, nesses mesmos 11 pontos que a gente tem aqui, eu vou trabalhar os mesmos 11 pontos aqui, separados por uma corrente apenas, exatamente como eu fiz nesse bloquinho aqui. A gente trabalha um ponto alto e uma corrente. Um ponto alto e uma corrente até a gente chegar lá no final desse nosso bloquinho. Vai permanecer os mesmos 11 pontos. A gente vai trabalhar dessa forma. Olha só como vai ficando. Laço o meu fio, pulo essa alça de 2 correntes, vou lá para o meu outro bloquinho, dessa vez de 9 pontos, e vamos trabalhando aqui, fazendo o nosso ponto. Vamos trabalhando, e aí, dessa forma, você vai trabalhar até chegar ao final da sua carreira. Sempre quando a gente termina um bloquinho aqui do nosso motivo, a gente passa para o outro sem fazer correntes e já vai trabalhando o ponto. É muito prático, muito fácil de ser feito, olha só. Cheguei aqui ao final, tenho os mesmos 9 pontos, laço o meu fio, vou lá para o primeiro ponto do outro motivo. E assim, eu vou trabalhar por toda a volta da minha peça, olha só como vai ficando, tá? Vou dar continuidade aqui, a hora que eu chegar ao final, eu volto para mostrar. Terminei a carreira.
Então, para finalizarmos, a gente vai finalizar aqui na nossa terceira corrente com ponto baixíssimo, certo? Vou cortar aqui o meu fio para trocar a cor novamente. Então, eu vou cortar bem grandinho aqui, para que eu possa fazer um arremate legal depois. Então, eu tô puxando o meu fio aqui, coloco a agulha no mesmo ponto em que eu terminei e puxo meu fio lá pra trás, tá? Ó, puxei meu fio lá pra trás. Agora, vou começar a trabalhar agora com o rosa bebê. Trocar a cor novamente para aqui pro rosa bebê. Então, como é que a gente vai trabalhar aqui? Nós vamos fazer aqui a nossa laçadinha inicial. E eu vou começar aqui perto desse canto, que é para você ver como se faz e repetir em todos os cantos, certo? Então, eu vou começar a trabalhar aqui. Então, aqui eu tenho o meu primeiro motivo, olhando esse bloquinho aqui. Eu tenho a primeira alcinha e tenho a segunda, certo? Então, eu vou prender com ponto baixo aqui nessa segunda. Vou fazer 3 correntes para fazer um ponto picô. Ponto baixo no próximo espaço, 3 correntes e o ponto picô. Vou trabalhar dessa forma até o penúltimo bloquinho ali. A gente vai trabalhar fazendo o nosso ponto baixo e ponto picô. Ponto baixo e ponto picô. Para esse ponto picô, eu vou trabalhar 3 correntinhas, tá? A gente vai dando sequência aqui, fazendo os nossos pontos. Sempre prendendo até chegar aqui no penúltimo. Quando eu chegar aqui no penúltimo espaço, e aí no último, nesse penúltimo eu não faço picô, laço meu fio e venho aqui embaixo, nessa alcinha de 3 correntes que eu tenho, pegando ela dessa forma e vou fazer um ponto alto. Pulo, agora logo à minha frente eu tenho o meu bloquinho aqui do canto de 11 pontos, pulo o primeiro, vou lá no segundo e trabalho um ponto baixo, observe como ficou aqui, 3 correntes e o meu ponto picô, ali as 3 correntes para formar o ponto picô. Ponto baixo no meu próximo espaço, 3 correntes, ponto picô. Então, desta forma, aqui eu vou fazer um pouquinho mais rápido, desta forma eu vou trabalhando, fazendo o meu ponto baixo, subindo as 3 correntes para formar o meu ponto picô. Aqui não tem segredo, a gente vai tecendo até chegar no último. Lembrando que no penúltimo ali ponto a gente não faz picô, a gente só faz ponto baixo e pulamos o primeiro e o último bloquinho ali de ponto alto com corrente, certo? Olha só, cheguei aqui no penúltimo e o último. Ponto baixo no penúltimo, dessa forma, laço meu fio e venho aqui embaixo na alça de 3 correntes, faço um ponto alto, olha só como fica. Pulo o primeiro espacinho, vou lá no segundo, ponto baixo. Faço as 3 correntes para começar o meu ponto picô novamente. Então, sempre trabalhando o ponto baixo e as 3 correntes para formar o ponto picô. Vou fazer mais esse motivo aqui com você, para podermos dar continuidade aqui na videoaula. Então, aqui tô quase chegando no final, fazendo o meu ponto. Então, aqui, no meu penúltimo ponto, que eu tenho aqui, o último e o penúltimo, faço apenas um ponto baixo, laço meu fio, vou lá na alça de 3 correntes e faço um ponto alto. Olha só como fica. Pulo o primeiro motivo, ponto baixo já no segundo, faço as 3 correntes,
para começar o meu ponto picô novamente. Ponto baixo no próximo ponto, fazemos as 3 correntes, e aí a gente vai trabalhar dessa forma, olha só. Nossa peça, ela vai ficando assim, olha só que legal que ela fica, tá? Aqui você consegue ver bem mais de pertinho. Aí, a gente vai trabalhar dessa forma por toda a nossa carreira. O que a gente fez aqui nesse canto, a gente vai trabalhar nos outros 3, e nos demais a gente trabalha dessa forma aqui. Então, vamos trabalhar até completar nossa carreira. Trabalhei por toda a minha carreira, então, cheguei aqui ao final. Olha só que lindo que fica esse bico. Fica muito bacana essa peça, você pode usar esse bico para fazer em outras peças também, que fica bem legal. Claro que adaptando daí a forma que você quer. Seja oval, retangular, quadrado. Então, cheguei aqui no final, certo? Tenho o meu último e o meu primeiro lá. Laço o meu fio, desço lá embaixo, vou trabalhar o meu ponto alto, pular o primeiro e já fechar com ponto baixíssimo aqui onde eu comecei. Fechando com ponto baixíssimo, eu vou cortar o fio aqui, puxar meu fio todo lá para trás, da mesma forma aqui que eu fiz anteriormente, e aqui os outros fios eu já arrematei. Então, esses dois aqui eu vou dar 2 nozinhos, o primeiro não muito apertado, para não repuxar o trabalho. O segundo eu posso apertar um pouco mais. E aí, nós vamos usar a nossa agulha de tapeçaria, que é para poder esconder esse fio aqui. Então, aqui eu vou trabalhar escondendo aqui dentro dos meus pontos, por alguns pontos. Os demais fios você pode arrematar aí, tá? Então, aqui eu vou passar apenas por alguns pontos. Os outros fios eu já arrematei. E aí, dá pra cortar o nosso fio. E a nossa peça fica prontinha. Eu vou tirar a medida aqui dela pra você se basear no seu aí, tá? Não esqueça de, antes de você arrematar, você queimar a pontinha do fio fábula, que é pra ele não desfiar, tá bom? Então, aqui, de largura, olha só. A gente tem um total aqui, vou medir daqui de baixo, de 38 centímetros. E de comprimento, vamos tirar aqui o nosso comprimento. Vamos lá. Eu tenho um total de 97 centímetros, quase 1 metro. Então, essa é a medida que ficou a nossa peça. Depois, você ajusta certinho ali, ali o seu bico. Olha só que legal que fica essa nossa peça. E é bem fácil, bem prática e muito versátil também. Esse tipo de ponto você pode usar em outras peças também. E esse bico, ele dá um charme total aqui na peça, dá um detalhe e fica incrível, fica maravilhoso. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Um super beijo e até a próxima!